Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Instante Ages. Eu sou a Lela Maier e vou conduzir esse bate-papo hoje. Hoje é o nosso 14º encontro e já tô vendo o pessoal chegando. Oi, Lilian, já vou te chamar então para te apresentar. Hoje eu estava dizendo que nós estamos no nosso 14º encontro. Na live de hoje nós encerramos a primeira temporada do Instante Ágias porque alguns sócios pediram para que nós fizéssemos uma temporada no Facebook também, porque alguns não têm Instagram. E nós estamos organizando o canal do YouTube da Agis, onde todas as lives estarão disponíveis lá e outros vídeos, outros bate-papos também acontecerão pelo YouTube. Então fiquem ligados no nosso Instagram, que a gente vai estar sempre divulgando no Instagram e no Facebook as nossas. Boa noite para quem está chegando. Eu já estou entrando com a Lilian Rocha, que vai estar conosco hoje. Boa noite, querida. Boa noite, Lela, e aos nossos colegas escritores e a quem está chegando para nos ouvir um pouco, né, nesse dia. Então, Lilian, te apresenta, conta um pouco da tua carreira. A gente queria saber muito qual foi o teu ano, né, de início na escrita literária, qual foi o teu primeiro livro e como tem sido o teu percurso. Pois então, eu sou uma pessoa que comecei a escrever muito cedo, né? Eu me alfabetizei, eu sou a caçula, tenho mais dois irmãos. E quando eu cheguei na minha família, assim, a minha família estava já estabilizada, meu pai era funcionário público, e eu tinha uma sede de leitura, assim, então eu li os gibis que meu pai me trazia, eu li os livros dos meus irmãos, os meus, depois li os livros dos meus pais, e não tinha mais nada para ler. E daí, desesperadamente, disse para minha mãe, mãe, eu quero um lugar, né, onde eu possa adquirir mais livros. E daí eu me lembro que ela me levou na biblioteca do SESI, que ficava no centro de Porto Alegre, e eu me lembro que até hoje a minha carteirinha era a foto do meu jardim de infância. E a partir daí, eu sempre gostei muito de livros, né? E comecei a escrever desde muito cedo algumas poesias, pequenas histórias. Eu adorava Agatha Christie, então, eu escrevia alguns contos policiais, né? Aquela sucessão de mortes que acontecendo no navio. Eu fiz um conto assim quando eu era pequena, né? Depois a poesia foi se intensificando. E é claro, sempre escrevendo, fui oradora das turmas do jardim, dos ensino fundamental, ensino médio. Sou formada em farmácia, né? Apesar disso, porque eu sou uma geminiana e amo tanto a ciência como as artes. E então a literatura e a música sempre me acompanharam desde muito cedo. Mas as coisas foram acontecendo, eu fui me envolvendo com relação sou farmacêutica até hoje, sou analista clínica, trabalho como tal, mas a literatura e a música nunca me deixaram, né? E daí, passado algum tempo, mais ou menos em 2011, eu comecei a dar alguns cursos de neurociência que traziam a questão, neuropsicologia, traziam a poesia como uma abordagem para se chegar aonde eu gostaria, né? E eu levava as minhas poesias, e as pessoas começaram a falar, pô, mas tu tem umas poesias tão interessantes, por que tu não publica? Daí eu fiquei pensando assim, eu nunca pensei em publicar, né? Até que em 2000 e comecei a frequentar vários saraus, daí surgiu as redes sociais, e daí as pessoas começaram a pedir, até que em 2013 eu fui dar um curso em Santa Catarina e um aluno falou assim para mim, Lilian, eu trabalho numa editora em Porto Alegre e eu vou trabalhar, e o curso foi em maio, se eu não me engano, era uma época assim, outono ou inverno, né? Eu vou trabalhar numa editora até o final do ano.
tu tem até o mês de outubro, novembro, para me entregar o teu material para a gente lançar o teu livro. E daí surgiu o primeiro livro, então, Vida Pulsa, que foi lançado em dezembro de 2013. E a partir daí, foram surgindo outros compromissos literários, né? Mais saraus, mais revistas, né? Que eu comecei a participar. E a partir daí esse aqui foi o primeiro, tenho mais 2 livros autorais, né? Tenho uma organização da antologia Supapo Poético, no qual a Pretecência, no qual eu sou uma das coordenadoras desse sarau em Porto Alegre, a gente chama o Ponto Negro da Poesia. É um sarau que traz a literatura de escritores negros e negras. Na roda do sarau só se lê escritores negros e negras. Ele é aberto a qualquer etnia, para pessoas brancas, né, também, pessoas não negras, né, vão, mas naquele espaço se reverencia a literatura negra, né? E eu sou uma das coordenadoras desse local. Então, a gente também fez uma coletânea, né? Chama Pretecência, que até foi uma finalista em poesia em 2017 da Associação Gaúcha de Escritores, né? Então, e depois também são mais de 30 coletâneas que eu faço parte, né? Coletâneas poéticas, tanto brasileiras como portuguesas, né? E assim a coisa foi transcorrendo, né? Foi evoluindo, assim. Sou acadêmica da Academia de Letras do Brasil, faço parte do Partenon Literário, enfim, as coisas, e outros grupos literários, Gente Palavra, o Poemas da Flor da Pele, o Sarau das Minas, né? Então, as coisas foram se avolumando, né? E nesses últimos anos, realmente, 2011 para cá, eu resolvi focar na questão da literatura. Continuo trabalhando como analista clínica, né? Mas nesses últimos anos, 8 anos para cá, eu resolvi que eu queria me dedicar um pouco mais à questão da literatura, né? Eu não sei se estou falando demais, eu falo demais, se não me Tá interromper, eu vou ótimo. falando, tá? Então, eu vou mostrando os livros, tá? Então, como eu falei, em 2016 foi esse, 2013 foi esse aqui o primeiro. Depois, o segundo foi um livro que é muito significativo para mim, que é o Negra Soul. É um livro que trata a questão de afirmação do protagonismo negro e principalmente da mulher. Eu falo muito da questão feminina aqui e da questão do negro e da questão política da época. Né? Ele foi lançado em 2016. É um livro que está sendo adotado no colégio ACM aqui de Porto Alegre para o ensino médio, né? Então é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Por isso, e é um livro que tem me trazido muitas alegrias pelo fato que várias mulheres e meninas negras vêm até mim porque falam muito da questão do cabelo, da beleza da mulher negra, que até algum tempo atrás, na literatura, era tratada como uma coisa mais sexualizada, pejorativa, e aqui não. Traz a questão dessa mulher negra como um indivíduo que anda na nossa sociedade, que tem os seus defeitos, as suas alegrias, os seus desejos, as suas aspirações e a sua beleza, né? Como eu falei, esse aqui é a capa do Supapo Poético Pretecência, um livro que nos deu muita alegria, até hoje ele está na lista da literatura da URGS, então, assim, e já esteve em vários lugares, ele sempre é muito aclamado pelo fato de ser 19 escritores que faziam parte da roda e que a gente, através de um fundo e mais por dinheiro nosso mesmo, a gente conseguiu, pela Libretos, publicar esse livro, que é muito significativo para nós. Aí, em 2018, veio esse aqui, que é que eu chamo que é a minha riqueza, que é o Mina de Tranças, que é um livro assim que eu digo assim que é um amadurecimento da escritora Lilian Rocha. Eu fui convidada pela editora Taverna
daí eu gosto, assim, quando a gente é convidado por uma editora, é porque a gente chegou no patamar bom como escritor, né? Então, o fato de esse convite para a taverna, e pelo fato que é um livro muito bem feito, ele está dividido em 4 capítulos que contam um pouco da minha trajetória como menina, menina criança, menina sonhadora, menina mulher, menina militante. E, ao mesmo tempo, traz essa história das tranças, o quanto as tranças são importantes para as meninas negras, né? Não tem uma menina negra que não tenha feito tranças durante o seu período escolar, né? Porque era uma forma que as mães tinham de acarinhar suas filhas para que elas não sofressem racismo na escola, que elas fossem com seu cabelo natural. Então, conta toda uma história de uma trajetória e vão se trançando. Então, as tranças é essa história dessas meninas e que vão evoluindo, que vão crescendo e que vão se intermeando pelas coisas que vão acontecendo na nossa sociedade, né? Importante, finalista em 2019 do Prêmio Minuano em Poesia, né? Minas de Tranças. E Maravilha. esse aqui também foi finalista no Prêmio Minuano de 2019, que é o Lélio da Silva Memórias, a importância da história oral, na categoria especial. Esse livro aqui conta a história da Sociedade Negra de Porto Alegre, dos anos 33 a 56, que eram histórias que a nossa mãe nos contava, eu e meus irmãos que escrevemos esse livro, fizemos um recorte histórico, fomos atrás da onde os negros moravam, onde trabalhavam, o que faziam, como se divertiam, enfim, trazendo os clubes sociais negros, trazendo essa história que foi invisibilizada, né? E que a minha mãe hoje tem 86 anos, vai fazer 87 esse ano, e que muitos companheiros, amigos dela já se foram, e que essa história tem que ser contada, tem que ser registrada. Então, por isso que a gente diz, né, a importância da história oral. Só que a história oral, que é uma característica da literatura negra, do povo negro, ele também tem que estar impresso, né, para ele poder ficar, para poder se materializar e que as pessoas possam fazer o uso desse material, né? Então, assim, os livros, eles foram chegando e, ao mesmo tempo, toda uma trajetória vivida, assim, com relação à literatura, que me dá muita alegria, assim, né, de poder fazer parte, né? Então, tem N coisas acontecendo, apesar da pandemia, eu nunca fiz tanta live, né? E vocês também da Agis, eu acho que estão também, né? Fazendo 2 vezes por semana também, né? Fora as nossas pessoais, as nossas lives, né, particulares, assim, como escritoras, narradoras. Sim, E, e tu, tu disse que está fazendo um monte de live agora durante esse período, que a gente não sabe até quando vai, né? E projetos literários, está desenvolvendo algum? sim. Tem alguns que nós estamos desenvolvendo agora. Por exemplo, eu digo nós porque eu faço parte de alguns grupos literários, né? Então, por exemplo, o Supá Poético agora deve lançar até o final do ano. A gente está montando uma nova antologia, né? Dos poetas da organização do Supá Poético. Eu também, em função da pandemia, tinha intenção de lançar um livro esse ano, mas, enfim, em função das coisas que aconteceram, está um livro de poesia pronto, né? Então, na realidade, a gente fica naquela, né? Se vai sair, se não vai sair, se não vai sair, pelo menos ele já tem uma quantidade suficiente para ser lançado o ano que vem, se for o caso, né? Tem uma antologia que eu faço parte, que era para ser lançada em Salvador, em agosto, não foi, é a Cutanga, em função, é uma parceria Brasil-Angola, no qual foi feita uma coletânea entre brasileiros e africanos, né? Alguns exemplares vão ser distribuídos nas bibliotecas da África, né? E outros vão ser lançados nos lugares onde estão os escritores aqui no Brasil e em Angola, né? Então é uma é um livro, uma coletânea que está pronta, está vindo pelo correio de Salvador, porque a gente pretende
tem eu, a Ana dos Santos aqui, né? Então a gente pretende ver se consegue fazer pelo menos um lançamento virtual, né? Já que era para ser feito em Salvador e outro seria aqui em novembro, né? Quando vai ter Feira do Livro. Então, a gente está aguardando chegar e vamos fazer um evento, pelo menos nós duas, e mais a Delma Gonçalves também faz parte, uma das escritoras, pelo menos fazer algum evento virtual aqui para lançar essa coletânea aqui em Porto Alegre. Fora isso, tem algumas outras coletâneas que vão sair até o final do ano, e-book também, né? Então, assim, a produção está acontecendo. O problema é tu saber quanto, se tu aguarda, se tu faz virtual, se tu aguarda, né, para mandar para a gráfica, vamos esperar para o ano que vem, o que a gente vai fazer, né? Mas, na realidade, a produção continua, né? E mesmo porque, assim, como eu trabalho também em outra área, eu tenho que aproveitar os momentos, né, para juntar, para poder ter algum momento para começar a lançar o material. Então, as coisas estão acontecendo, a produção está aí, só aguardando assim, o melhor momento para poder lançar, né? E, ao mesmo tempo, reativei o meu canal do YouTube, né, que eu sou uma pessoa que, além de escrever, eu gosto de performar, né? Eu sou música, né? Fui regente coral, dei aula de técnica vocal, então faço todo o trabalho com a voz, né? Então as pessoas me vigiam muitos vídeos e eu lançava vídeos no Face, no próprio Instagram e meio que se perdia porque vai passando, né, os dias e aqueles posts vão ficando para trás. Então as pessoas começaram a me pedir para eu colocasse no YouTube. Então eu tinha um canal há muito tempo com algumas músicas antigas, né, porque eu também sou compositora, e daí resolvi então reativar. Então estou colocando algumas poesias no YouTube para ficar aí, para as pessoas também poderem acessar quando puderem, né, as poesias também por YouTube. Ai, que legal. Porque é verdade, o Face e o Instagram é meio que jornal, né? A gente vai colocando, vai ficando as postagens para trás. Então, o YouTube é um Exato. repositório importante, né? E qual é o nome do teu canal? Como a gente encontra? Eu me encontro como Lilian Rocha, escritora, Beleza, escritora e musicista, tá? legal. A gente está organizando um canal no YouTube da Agis também, justamente para poder deixar todo esse nossa, né, essas nossas conversas Sim, registradas lá e podermos fazer outras conversas por lá também, né? Porque tem gente que não tem Instagram, então eu acho que é bem importante. Que legal, que legal. aham, E a gente tem um minuto ainda, e eu queria fazer uma sim. pergunta. Por que sopapo poético? Porque o instrumento que é representativo para a comunidade negra é um tambor. E o sopapo poético é o tambor que foi feito quando chegou os escravos em Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, e em Pelotas é um tambor que ele é muito grave, ele é alto assim mais ou menos. O Giba Giba, que já faleceu, tocava, ele é originário então de Rio Grande, de Pelotas. Inicialmente ele é escavado na madeira da árvore, né? Mas depois ele foi se modificando, porque senão era muito pesado. Então é um tambor que tem um som muito grave. Então, na nossa comunidade, a gente diz que ao redor do tambor a oralidade acontece. Então, é o papo poético, que é um sarau de poesia, onde o tambor é o centro e o tambor é a voz. Que legal, muito bom, muito bom. Que maravilha, queria muito te agradecer. E que bom te ouvir, assim, né, tu vai contando, tu é uma contadora de histórias, tu vai narrando, é uma delícia poder ouvir os teus múltiplos fazeres, assim, Eu que maravilhoso te conhecer. agradeço o convite, assim, é sempre bom a gente poder falar um pouco da nossa história, do que a gente está fazendo e dos projetos, né, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, né. Eu acho que a AGE está de parabéns por divulgar os seus associados, né, afinal uma associação tem que promover os seus associados, então
Parabéns para a Agnes pela essa Ai, atitude. obrigada, 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 querida. A ideia é Obrigada. essa, que a gente possa promover os nossos associados e nos conhecermos e nos sentirmos mais próximos, né, Isso. especialmente nesse momento. Então tá, um beijo para ti, fica bem, e a gente Eu vai se agradeço. mantendo em contato nas redes. Tá certo, querida. Beijão. Até. Beijo. Deixa eu ver, não tô conseguindo. Ah, a Lilian saiu. Eu vou chamar a Rafaela, que eu já vi que ela está por aqui com a gente. Eu não vi ainda a Valquíria Aires. Então, eu queria pedir para a Leila Pereira, que está com a gente, fazer contato com a Valquíria para ela ficar atenta, né? Para que eu possa chamar ela depois da Rafaela. Então, estou chamando a Rafaela para se apresentar, para a gente conversar. Oi, querida! Oi, que prazer conversar contigo. Prazer todo meu, todo nosso, em poder te conhecer certinho. Olha que maravilha escutar a Lilian Rocha. Eu a conheço, né? Conheço os livros, o material dela, mas realmente muito bom ouvi-la. É muito bom. Parabéns também para vocês por esse trabalho, para que a gente possa conhecer nossos colegas escritores, né? Que não nos encontramos, né? Não temos muitas possibilidades de encontro, mas agora, com essa iniciativa maravilhosa de vocês, nós temos essa possibilidade. Isso é maravilhoso. Parabéns. Obrigada, a gente que fica super feliz assim de poder promover um encontro mesmo, né? E somos tantos e a gente acaba não se conhecendo, né? Às vezes conhece de rosto, de nome, mas não sabe tanto quanto gostaria do fazer literário de cada um. Eu não sabia que Lilian Rocha era farmacêutica. Vê que maravilha, né? Então, eu também não. E conta pra gente, então, Rafaela, do teu percurso e qual foi o teu ano, assim, de estreia na literatura, qual foi teu primeiro livro, por que praias tu navega? Eu gosto de perguntar sempre. Bom, eu sou psicanalista e sou sexóloga. Eu tenho uma especialização em sexualidade humana. E eu sou fascinada por esse tema, trabalho com esse tema, tenho consultório, né? Agora tendo online, porque o consultório está fechado desde março. Como eu sou do grupo de risco, né? Tem que ficar meio protegido aqui, né? Mas tenho medo do Covid. Então, eu comecei, na verdade, a escrever muito cedo. Eu aprendi a ler muito cedo, aprendi antes do tempo, antes do momento de entrar na escola, porque com os irmãos mais velhos eu acabava junto ali com os temas, fazendo tema, e acabei aprendendo a juntar letrinhas. E estou juntando letrinhas até hoje. É isso que eu faço. Escrever é isso, né? Você começa a escrever, a juntar letrinhas e a escrever. Em 1970, não é para fazer conta, tá? Conta de idade, assim, tá? Mas 1970, eu fiz um trabalho em 1970 era para o projeto Rondon, Conheça Melhor Seu Filho da Concepção à Adolescência. Mas eu não participei, não viajei, né? Logo em seguida engravidei, então não podia fazer as vacinas e tal. Eles levaram o meu trabalho para o projeto. E esse trabalho, em 75, foi radiofonizado pelo Sérgio Chapelain, trabalhava, fazia Jornal Nacional, né? E esse trabalho foi utilizado no projeto Minerva, que acontecia sábado. Todos os sábados ele radiofonizava um pouco daquele meu trabalho. Antes disso, na verdade, o primeiro livro mesmo foi um livro para o Madureza. Hoje é chamado supletivo, né? Mas era o Madureza. Eram livros didáticos, os primeiros eram livros didáticos, né?
Depois eu comecei a escrever contos. Eu escrevo contos ainda, eu escrevo contos eróticos, né? E porque é algo que realmente eu gosto bastante, é dentro da minha área, né? E eu percebo que as mulheres precisam ter essa possibilidade de ler para poder fantasiar. E nós não podemos ter uma boa vida sexual sem fantasiar, porque a fantasia sexual ela é muito importante para que a mulher possa encontrar e também dividir com o seu parceiro o seu prazer, né? Então, nesse tempo todo, eu fiz várias coisas. Uma das coisas que eu fiz foi uma revista para a sala de espera. Eu tenho aqui uma página. Aqui eu estava escrevendo sobre orgasmo, né? Eu não tenho a revista toda aqui, mas eu escrevi isso, não sei, nos anos 80, eu acho. Depois eu comecei, em 2000, começou o Diário Gaúcho. E eu comecei a escrever, a ser entrevistada, na verdade. Aqui eu acho, eu não sei, aqui era a Flávia Requião, a jornalista, e eu comecei a ser entrevistada sobre as novelas que aconteciam às 8 horas, 9 horas. Havia uma novela que sempre trazia um conflito, algo intrigante, como, por exemplo, aqui era Capitu, né, a prostituição, e a prostituição, como ela acontecia também dentro de casa, né, a prostituição doméstica. Aí falávamos aqui também da prostituição doméstica, de como muitas mulheres também se prostituíam ao casar por interesse, enfim, né, abordávamos esse tema. Aqui nós já abordávamos, em 2004, a questão da homossexualidade feminina. Super interessante, assim, a novela trouxe isso, depois foi passado no Vale a Pena Ver de Novo, também foi bem interessante. Esse aqui nós falávamos sobre traição. O tema sempre rendia, assim, saía o jornal trazia o tema e eles entrevistavam pessoas na rua. Então tinha a minha parte, mais a conversa do pessoal da rua, né? Como é que eles viam isso, como é que eles podiam entender isso. Esse aqui, Nunca é Tarde para Recomeçar, eu fiz um projeto que era separação antes do ódio. Aí dei um curso sobre separação antes do ódio, dei uma palestra também para juízes na escola de magistratura sobre esse tema, e a novela estava abordando justamente isso. Era um momento que a Torlone se separa do Fagundes, não, acho que do Tony Ramos, se separa do Tony Ramos, e é um momento em que a sociedade toda começa a falar da separação e da importância da pessoa ter uma outra chance de vida. Os dois, né, podem ter uma separação, né? Por que não? Encontrar outra pessoa, ser feliz com o outro, amar bastante e aproveitar a vida que ainda resta, né? Ali eles eram um casal jovem, talvez com filhos de 20 anos, não lembro muito da novela, mas mais ou menos isso. Esse aqui é sobre o filme Laços de Família. Esse aqui é Laços de Família. E falamos também, na mesma reportagem, sobre o filme Uma Linda Mulher, né, que era uma vida de garota de programa. Nesse período aqui, eu tinha um grupo de mulheres que eram garotas de programa. E elas deram entrevistas para o jornal, falando sobre a vida delas, né, a vida de universitária, enfim, e por que faziam isso, por que estavam no grupo, porque elas estavam num grupo de terapia, porque elas queriam mudar de vida, queriam ter uma vida diferente, casar, ter filhos, né? Ter uma vida diferente da vida que elas estavam habituadas. Esse aqui é sobre celebridade, a novela Celebridade, também foi super comentada, que tinha as mulheres brigavam muito, né? Tinha muita briga de mulheres. Foi no mesmo período que a Luma de Oliveira mentiu que estava grávida. Então, toda essa abordagem do emocional era colocado nessa novela. Temos vários, tem muita coisa, tem um jornal aqui, então não vou falar sobre todos, né? Mas, assim, esse período que eu escrevi, eu acho que foi até mais ou menos 2004, não lembro até que período foi. Mas nesse tempo todo, desde 88, eu participei do programa Palavra de Mulher, que era apresentado por Marley Soares, grande apresentadora, né? E fiquei como convidada, eu participava como convidada, falando de sexo. O meu quadro era sexualidade e comportamento.
As pessoas ligavam para a TV, faziam as perguntas, e na sexta-feira eu respondia sobre aquilo que elas haviam perguntado. Nesse tempo todo, eu tinha uma mania de escrever tudo que eu ia falar. Eu fazia uma espécie de plano mental, né? Mas eu passava tudo para cá para não esquecer. Então, eu reuni mais de 40 cadernos, como estes aqui, né? São cadernos onde eu ia escrevendo todos os temas que eu ia abordando. E agora, o que eu estou fazendo com isso, por exemplo, esse aqui, ó, é de 88, ó. Mas já em 88 eu já falava do clitóris, né? Das 8.000 terminações nervosas, que todo mundo fala hoje, né? Que o clitóris tem 8.000 terminações nervosas, que é só para prazer, só para dar prazer para a mulher. Já falávamos disso nessa época e da importância da mulher falar para seu parceiro o que ela quer, onde ela quer ser tocada, de que forma quer ser tocada. Falávamos também da importância de separar a sexualidade de genitalidade. Hoje ainda isso é muito difícil. Isso é 88, né? 88. E as pessoas ainda não separam, porque a nossa sociedade ela é muito sexofóbica. Esse medo do prazer, né? Isso atormenta muito e dificulta muito, principalmente a vida das mulheres. Porque, para muitas mulheres que atendo, o corpo é só um meio de transporte para carregar a cabeça. Porque elas não conseguem enxergar seu corpo, tocar no seu corpo e falar para seu parceiro dessa importância também. E acabam vivendo uma sexualidade muito pobre, né? E muitas vezes estão casadas, né? Tendo uma vida sexual pobre, sem prazer, porque não conseguem sair dessa amarra, né? Desse jeito que foram educadas. As mulheres, elas foram educadas da cintura para cima, não da cintura para baixo. O homem da cintura para baixo, né? Vê como é fácil para o homem se toca. Talvez o homem toque no pênis mais de 7 vezes por dia, porque ele precisa tocar no pênis para urinar, enfim, né? Mas a mulher, ela não se toca, né? Ela não toca nos seus genitais, ela não conhece seus genitais. E isso tudo, quando trabalhamos, eu tenho um grupo que se chama Grupo Mulher Muito Prazer. É um grupo para conversar sobre as coisas de mulher. Nós dizemos que lá é o lugar de mulherar. Lá nós vamos mulherar. Mulherar para falar de quê? Falar do prazer, falar de orgasmo, falar da menopausa, que traz tantos benefícios, principalmente para a sexualidade. E a mulher recebeu toda uma pedagogia do terror sobre isso, né? Morrem de medo da menopausa, desse momento que vai cessar a menstruação, e aí vai acabar tudo, e vai acabar o sexo, e vou aposentar a sexualidade. E tem tanta coisa boa, tem tanta coisa prazerosa, porque quando a mulher, ela não precisa mais engravidar, ela faz sexo a qualquer hora, manhã, tarde, noite, a hora que ela quiser, ela pode fazer sexo, né? Não tem mais essa condição, esse medo, né? Os filhos já saíram, já viajaram, já não moram mais em casa, ela pode fazer sexo a qualquer hora, não tem mais nenhuma dificuldade. A dificuldade é entender as mudanças que nós vamos passando. Nós mudamos de 7 em 7 anos, né? Nós mudamos. E também nosso corpo vai mudando, a sexualidade também. É difícil entender que a sexualidade, ela nasce conosco e ela morre conosco. Não tem um momento de parar, não tem um momento de interromper. Não existe isso. As pessoas que colocam isso vão colocando impeditivos, vão colocando barreiras para que não possam exercer aquilo que mais gostariam, né? Que seria obter prazer. E por que não obter prazer? Né? Muitas vezes, porque, como eu dizia, elas não sabem dizer para seu parceiro isto, né? O que é que elas estão precisando. Não conseguem dizer. E os homens sofrem com isso também. Porque às vezes as pessoas pensam, puxa vida, mas a senhora trabalha só com a mulher, né? Só não trabalha com o trabalho. Eu tenho vários pacientes, homens, que têm dificuldades como disfunção erétil, ejaculação precoce, são encaminhados pelos urologistas para que eu possa trabalhar com eles, porque é a ansiedade que causa isso, né?
toda essa questão da mulher não ter prazer ou não conseguir dizer para o parceiro faz com que o homem tenha que ser aquele que sabe tudo, que tenha que fazer tudo. E chega um momento que, por ansiedade ou qualquer outro motivo, ele perde a missão e entra em pânico. O que vou fazer da vida agora, né? Se antes tinha que conduzir a relação para sua parceira e agora ele não tem nem essa ereção para mostrar a ela. Então, isso é terrível. Assim, eu percebo isso como uma coisa terrível porque causa, tanto para o homem quanto para a mulher, uma grande dificuldade. Ao colocar tudo, a sexualidade é falocêntrica, ela é a falocêntrica porque a educação ainda não ocorreu, a educação sexual. Lembro que nos anos 80 eu fiz um projeto de educação sexual na escola junto com a Universidade junto com a URGS, né? Infelizmente, por questões políticas, não foi aprovado, e nós não temos até hoje uma educação sexual. O que a gente percebe nas escolas é que as pessoas falam da AIDS, falam de outras doenças sexualmente transmissíveis, que a gente chama de infecção, né, sexualmente transmissível, falam dos genitais, mas ninguém fala de prazer, ninguém ensina sobre prazer, né? Então, as meninas estão crescendo sem isso. Se elas não têm uma educação na família, elas não têm nenhuma educação sexual. Elas vão aprender, hoje vão aprender no YouTube, eu não sei, em outro lugar, né? Porque não tem, se os pais não conversarem, elas não têm. Eu conversava outro dia, eu dei muita palestra em escola, agora eu fico mais no consultório, mas eu trabalhei todo o Rio Grande do Sul, dando palestra para crianças, depois à noite dava também para os pais, quando era em outra cidade, né? Era levada pela prefeitura, e a prefeitura, enfim, contratava um trabalho com as crianças e um trabalho depois com os pais, que era fantástico, era maravilhoso, porque os pais participavam dessa situação e podiam falar com seus filhos depois com a mesma linguagem, né? Com a mesma linguagem que nós havíamos construído aquele caminho de busca de prazer e não só de o que é pênis, o que é vagina, ou o que quais são as doenças, né? Não, era sem pedagogia do terror, porque a pedagogia do terror que existe até hoje, infelizmente, só atrapalha, né? Nós não conseguimos conversar com as pessoas sobre o prazer que elas podem verdadeiramente sentir. Tendo ainda, infelizmente, mulheres que fingem orgasmo. Para que fingir? Se pode sentir de verdade, né? Que coisa absurda isso. Estamos em 2020. Aqui em 88 já falávamos disso e algumas pessoas mudaram e outras nem tanto, né? Eu lembro de um momento, quando eu estou falando demais, tu me avisa, tá, Lela? Porque eu sei. A gente tem 2 minutos ainda. Nós trabalhávamos no Projeto Verão e estava, eu acho que era Tramandaí, era tarde, assim, das 2 às 4, o pessoal não vai para a praia e as prefeituras levavam o profissional para falar alguma coisa e eu falava sobre sexo. E eu estava falando sobre essa questão da importância da mulher participar com o seu parceiro, né? De ter uma vida mais lúdica, né? Uma vida sexual mais lúdica. E uma senhora desmaiou. E havia médicos na sala, né? Participando. Foi atendida e quando ela retornou, ela não quis sair, quis permanecer. Continuamos trabalhando e ela pediu o microfone e contou que ela desmaiou porque ela estava já há 40 anos, um casamento de 40 anos, sem prazer, e estava descobrindo que ela podia ter prazer até sozinha, porque ela tinha clitóris, enfim, né? E o marido a chamava de frígida, que era o termo que os homens usavam no passado, não se usa mais esse termo, né? Chamava de frígida, deixando essa mulher muito humilhada. E ela tinha tudo para ter prazer, né? Ela desmaiou pelo tempo, dizendo, quanto tempo eu perdi da minha vida, né? Poderia ter sido feliz e não sou, né? É incrível isso, a gente encontra muita coisa, assim, sobre muitas dificuldades, né? Sobre a sexualidade. Hoje eu estou escrevendo um livro, então eu reuni todo esse material, o material de consultório, o material das palestras, o material da TV, quando eu estive com a Marley Soares. O livro é sobre sexualidade, então é justamente para desconstruir toda essa questão que nós temos em função de uma sociedade sexofóbica. Então, onde podemos mostrar
tanto para a mulher quanto para o homem, as possibilidades de ser feliz separando sexualidade e genitalidade, porque muita gente faz só genitalidade, que é o encontro dos genitais. E a sexualidade, que tem a ver com o nosso todo psíquico, as pessoas esquecem ou não entendem, não sabem bem o que é, né? Quando nós envolvemos, então, na sexualidade, além do sexo, claro, o beijo, a carícia, o tato, o tocar, o abraçar, essas coisas tão importantes que nós sabemos que fica perdido quando existe apenas a genitalidade, né? Apenas a busca do orgasmo sem tratar das necessidades da parceira. Infelizmente, isso ocorre, é difícil trabalhar isso, mas eu acredito que vamos conseguir, que conseguimos. Tem previsão do livro de quando o livro sai? O livro deveria sair esse ano, já estávamos na fase de... Eu já havia conversado com a pessoa que vai fazer a parte das gravuras, enfim, né? Essa parte mais estética do livro, né? Mas o Covid nos atropelou. E nós tivemos que parar, né? Paramos, vamos esperar para 2021. Então, provavelmente, em 2021, o livro já estará pronto, com as imagens, com todo o conteúdo, né, também, revisado. Já houve um primeiro leitor, já tenho 2 amigos também que estão lendo agora. Um é ginecologista, o outro é urologista. São pessoas que estão dando uma olhada nesse material que aparece no consultório e que está dentro do livro agora, né, que são coisas bem importantes, como... por exemplo, uma prótese de pênis, né? Coisas difíceis de serem abordadas quando a gente está apenas falando. No livro, talvez fique bem mais fácil de entender todo esse processo e mostrar que não há nenhuma vergonha, né? Os homens, às vezes, ficam com vergonha de não ter ereção. Existe solução para todo tipo de problema erétil. Então, as pessoas não precisam morrer por isso, ou ter vergonha, ou deixar de namorar, deixar de encantar a parceira por uma situação, por uma disfunção, né, que pode ser tratada. Legal. Então, em 2021, temos o livro. Maravilha, vamos aguardar por ele, então. Obrigada pela sua participação, Rafaela, foi maravilhoso. Obrigada a você e parabéns novamente para a Age, parabéns para você. Obrigada, querida. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tu consegue pedir para sair, Rafaela, porque eu não estou conseguindo Vou ver se eu consigo encerrar aqui. O meu xizinho aqui sumiu. Deixa eu ver se eu consigo. Que estranho, a primeira vez que isso acontece, isso para mim é novo. Ainda não consegui. Eu vou tentar mais um pouquinho. Se a Rafaela não conseguir, eu encerro e reinicio, porque ela congelou e não conseguiu sair. E eu não estou conseguindo encerrar também a participação dela. Sempre tem um X aqui no cantinho para fechar. Eu não sei se para... ela conseguiu. Porque para mim não estava aparecendo o xizinho. Vou chamar a Val, então, para falar do trabalho dela para gente. A Val é minha parceira de Academia Santa Cruz de Letras. Oi, Val! Oi, Mela! E daí baixa um pouquinho o teu celular para a gente Baixa um pouquinho o teu celular para a gente te enxergar. Agora sim! Agora sim! E aí, Mela? Vai ter que me escutar tudo de novo, é? Mas o pessoal não te conhece, só eu e a Sônia aqui. Faz de conta que tu não sabe também, tá? Conta da tua trajetória, dos teus livros, qual foi o teu primeiro livro, teu ano de início na literatura? É uma caminhada
Grande, né, Lela? Sabe, assim, né? Que tu conhece aqui em Santa Cruz, né? A gente já vem andando há muitos anos, né? Eu sou cachoeirense, né? Para quem não sabe, já deve ter visto lá meu nome, Valquíria Aires Garcia, sou de Cachoeira do Sul, mas já abracei a cidade de Santa Cruz do Sul e abraçou também, né? Cheguei aqui em 2000 e continuei essa trajetória toda que é a de divulgar a leitura, incentivar a leitura desde muito tempo, né? E sempre eu falo, antes de ter livro físico, eu escrevia à mão. Eu escrevia à mão as histórias e eu ia para as escolas das minhas filhas contar a história lá, nas escolinhas, né? O jardim da infância, naquele tempo. Então, eu contava histórias lá e conversava com uma professora e outra, que eram minhas amigas, ia lá na escola dela, e isso há séculos atrás, né, gente? E já vinha com esse trabalho assim, escrevia à mão. Depois de escrever à mão, eu comecei com livros de pano, já que eu nem imaginava que um dia eu pudesse ter um livro, né? Um livro de papel, um livro de... E nem imaginava, achava isso uma coisa absurdamente inacessível, né? E na verdade é, né? Mas aí eu comecei com livros de pano, fiz vários livros de pano, escritos à mão, né? Com canetinha, tudo, caneta de tecido. E eu tinha muitas encomendas, até mesmo assim, já personalizadas, né? Às vezes de 15 anos eu tinha que fazer livros. E eu fui conforme deu. A minha vida foi assim, eu fui andando conforme dava, mas nunca desistindo do objetivo principal, que era o de continuar escrevendo, de trabalhar nesse sentido, paralelamente às artes plásticas, né? Que eu também tenho muito essa questão até do aula de pintura, né? Aqui na nossa prefeitura. Então, na Secretaria de Cultura, tenho vários alunos de pintura, acho tudo ótimo, também uso meus livros, eu tenho me arriscado, sempre tinha muito medo de ilustrar. Parece assim que a gente fica com aquela crítica muito grande, né? Mas agora eu faço assim, normalmente, né? Porque eu sei que a gente tem que fazer as coisas conforme elas vêm para nós e a gente faz aquilo que é possível, né? A gente doa da gente aquilo que é possível doar. E vamos em frente, né? Mas o primeiro livro, Noite com Medo de Escuridão, foi um livro lançado porque participei de um concurso de literatura, que é a Unisc, a nossa universidade aqui, né? Ela promoveu em 2003. E eu, assim, surpreendentemente, veio em primeiro lugar também com o livro Noite com Medo de Escuridão. E este livro aqui foi lançado em 2004, então o concurso foi em 2003, né? O prêmio seria o lançamento do livro. Junto com ele foi o sapo Sapote, que é um sapo português-alemão, né? E este sapo aqui, um sapo que aprendeu a falar alemão, precisa ver, uma loucura. Esse texto, ele ganhou menção honrosa nesse mesmo concurso, né? E daí a gente foi seguindo a vida, trabalhando. Veio o Amor de Dinos, que é um livro que hoje em dia está esgotado, assim como A Vaca Amarela e A Bruxa Rochilda. Eles estão esgotados, mas eles se encontram no site valquiriaaidesgarcia.com gratuitamente para leitura. O legal é que o professor pode promover, né, um momento desses hoje em dia, que todo mundo está mais assim, quietinho lá em casa, né? Então, promover com os seus filhos, ou o professor promover também com os alunos, alguma atividade com os livros que estão online para leitura gratuita, né? Também pode. E esses livros, depois deles, eu tenho tem uma estrela na palma da tua mão, que é de poemas. Poemas curtinhos, simples, alegres, que conhece, né, Lela? Então, eles são assim, fáceis, né, da criança dizer, brincar. Eu já tive a oportunidade, até foi em Uruguaiana, tem muitas coisas, muitas cidades, mas em Uruguaiana, eu nunca tinha visto, assim, eles conseguiram representar os poemas, desse tamanho que eles são, né? Conseguiram representar no palco da escola. E eles se jogaram, faziam um bico de passarinho, coisas, se jogavam no chão. Foi assim, fantástico, fiquei encantada. Então, tem muitas coisas que os professores conseguem fazer, né, Lela? Tu sabe bem disso. Como é legal, como a gente vê coisa bacana, né? E como eu sempre digo, eu não sou uma contadora de história, assim como a Lela, né, Lela? Eu sou uma pessoa que escreve, né?
que gosta de contar as suas histórias, até porque, como eu sempre falo, disso eu faço um laboratório também, porque eu não tenho muito tempo, né? Eu tenho outras atividades muitas. Então, eu preciso fazer um laboratório de contar as minhas histórias e como eu gosto de tentar encantar mais ainda a leitura e o texto que eu escrevo, aí eu parto para contar, né? Mas realmente eu conto, faço somente disso, eu conto. Aqui nós temos, então, Cadê o Vento? Que é um livro português e inglês, este, né? Que fala da história da Josefina, que cata coisas deixadas pelo meio do caminho pelas pessoas. E com essas coisas, ela transforma em arte, em esculturas. Acho que a Val trancou um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho para ver se destranca, para a gente não ter que reiniciar. Enquanto que a gente espera. Ah, a Val caiu. A Leila disse que lá trancou também. Eu vou ver se eu consigo chamar ela de novo, tá? Ela caiu fora da live. Tu tenta entrar em contato com ela, Leila, para ver se ela consegue entrar novamente. Enquanto isso, eu vou lembrando que essa é a 14ª live do Instante Agis aqui no Instagram e que nós vamos encerrar esta temporada. Não é encerrar as lives, tá, pessoal? É encerrar esta temporada. Porque alguns escritores pediram para que nós fizéssemos lives também lá no Facebook, porque eles não têm Instagram, tá? Então a gente quer fazer uma temporada no Face e também iniciar os projetos que a gente está mirabolando no nosso canal no YouTube, que bem em breve, provavelmente assim na próxima semana, no máximo em 2 semanas, nós estaremos inaugurando o nosso canal no YouTube com um bate-papo muito legal. Depois, Leila, tu escreve aí se eu posso dizer com quem vai ser o nosso bate-papo. E abrindo assim um outro espaço de diálogo. A Valquíria chegou de volta para os nossos associados, né? Então fiquem atentos nas nossas redes, no Instagram e no Face, porque a gente vai estar divulgando. Então, Val, vamos continuar. Tinha caído. Tá bom agora? Tá? Caiu. Ótimo. Tá ótimo. Ai, acho que trancou de novo. Será? Lela. Tá travadinho, Val. Oi? Eu tô te escutando bem baixinho. Tá um pouquinho travado, mas vamos tentar. Agora destravou. Pois é. Pode falar. Tá bom. Caiu assim, né? De repente. Tá. Vamos cantar histórias é meu mais recente lançamento, né? Que são histórias cantadas. Eu não sei se eu estou repetindo de novo, se Não tá repetindo, não. Não? E eu Tá. acho que é um projeto muito legal para te poder falar. São histórias cantadas, são 5 histórias, né? Onde eu tive a alegria de ter o Renato Sperbi comigo, que colocou melodia nas histórias, e o Vinícius Correia, né? Que é um produtor cultural muito conhecido, inclusive em Porto Alegre e outros lugares. E também o Alisson Knack, que foi através do estúdio dele que a gente gravou, né? A Vanessa Garcia, que estava sempre com a gente, desde os outros trabalhos, né? Com vídeos, com
curtas. Então, este livro, ele não é só para ler. Ler é o principal, mas ele também é para cantar, porque a pessoa lê a história e depois coloca no QR Code e sai cantando. Acabou de ler a história, já coloca lá no QR Code, né? E vai cantar. São 5 histórias cantadas. Nós temos aqui, ó, Amor e Espinhos, que é a história de amor entre um porco-espinho e uma gatinha. Temos também a história Minha Pandorga. Olha, que prazer, né? Brincar com gente. E depois a gente tem Onça Bagunça, uma onça que dançava. E o trem. O trem tem uma música também fantástica. Eu sou meio assim para falar, porque eu fiquei apaixonada pelas melodias do Renato, né? Conhece o trabalho do Renato, né, Lela? É um trabalho fantástico. E ele entrou de cabeça, ele mergulhou nas histórias. Então foi um trabalho, assim, sensacional. Fiquei muito feliz com isso. Falei demais, aí veio ficar. Não, tá ótimo. Maravilha, Val. É tão bom de poder mostrar o trabalho dos nossos colegas. Embora, como tu disse, eu te conheço, mas né, a ideia da Ages é que todo mundo no estado possa se conhecer. E esse teu último projeto está muito bacana. Eu tenho que agradecer muito, né, pela participação, os colegas, a gente acaba estando morando aqui em Santa Cruz, envolvido com o trabalho, assim como tu também. Não é fácil para mim participar dos encontros da AGES, desde os últimos encontros que aconteceram em Caxias, onde eu fui e tudo que encontrei o pessoal, mas não é muito fácil, não. A gente gostaria de estar mais próxima, né? Mas, na verdade, quando a gente tem um trabalho assim de 40 horas, que lógico que a gente dá prioridade, né? É um trabalho que não se pode ficar saindo muito, daí é mais difícil, mas a gente acompanha dentro do possível, né? Tenho, inclusive, falando aqui de processo criativo, essas coisas todas, né? O processo criativo acontece de muitas maneiras, e eu tenho que citar aqui que é um colega da AGES, o Liberato Vieira da Cunha, porque ele é, assim, vamos dizer, um parente ao contrário, ou parente não sei o quê, porque ele é primo do meu ex-marido, então ele sempre me deu muita força nisso. E a primeira história que eu escrevi, que estava um pouquinho melhor, porque eu sempre levava meus professores antigos olharem, né? A história, escrevia, levava lá com as filhas pequenas pela mão, ia lá na casa do professor e batia. Professor, pode olhar esse texto, era um horror, horror, assim, tudo escrito à mão, claro, daquele tempo era, né? E daí eu mostrei para ele um texto meu, ele gostou muito, e publicou no Correio do Povo Antigo, aquele bem grandão, né? Foi publicado lá, era Ranzinha e o Arco-Íris. Aí depois eu reduzi bastante, né? Deixei ele mais sintético, assim, sintetizado, para poder fazer no livro de pano. Aí saiu a Ranzinha e o Arco-Íris no livro de pano, com a história muito mais curta, né? E eu... A Val travou de novo. E que acreditam no teu trabalho, né? E se as pessoas não acreditarem na gente, não derem força no trabalho, às vezes até tu tá sabendo assim, que não tá assim tão boa e a pessoa tá lá dizendo, tá bom, vai lá, né? E é disso, eu tenho aqui na minha vida, toda a trajetória, posso citar as pessoas que estiveram no meu caminho e que me levaram para onde eu estou hoje, que ainda tem muito para andar, né? Muito para aprender, mas que já foi uma trajetória assim, que dá para contar uma história já de bastante persistência, né? Persistência mesmo, muita. Transformar uma coisa não muito boa em história, né? Sair correndo e lá escrever uma história. Parecia para mim
A gente está a 10 minutos de encerrar a live. Eu queria agradecer muito a todos que percorreram esse encontro.